CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, segunda-feira, 7 de outubro de 2024. Vamos juntos até meio-dia atualizando todas as informações sobre o time do seu coração. E começamos o nosso giro de manchetes falando de futsal, porque o Brasil venceu a Argentina por 2-1 e conquistou o título da Copa do Mundo pela sexta vez. O time comandado pelo técnico Marquinhos Xavier não levantava o troféu desde 2012. Ferrão e Rafa Santos marcaram para o time verde e amarelo com uma grande atuação, monstruosa atuação do goleiro William para garantir o hexacampeonato para o Brasil. E agora o destaque do Guarani, mais uma derrota do Bugre. O destaque do Guarani é com você, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? É uma cena aqui nos bastidores, não podemos revelar qual, mas impressiona. Chama atenção. Até pelo momento que nós estamos vivendo. Mas uma excelente semana para você, Júlio, para todo mundo que acompanha calma o aí. CBN Esportes. Se recompõe, senão depois vem, vamos lá. Vem cortes aí. Não, vamos falar. Que vão achar que você tá rindo da situação do Guarani, que é uma situação trágica. Não, pelo contrário. Então, porque se recomponha. Eu estava em Itu e vi a quantidade de gols que o Guarani perdeu. Se o pessoal não colocar o pé na forma, não vai sair da zona do rebaixamento e não vai ficar na Série B do ano que vem. Derrota no duelo direto contra o Ituano, Guarani está estacionado nos 25 pontos e o Paysandu, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 33, ou seja, são 8 pontos para sair da zona do rebaixamento. O Bugre tem mais um duelo direto, em jogo atrasado, que acontece quarta-feira contra o Botafogo no estádio Santa Cruz, na cidade de Ribeirão Preto. Copa Paulista, o Votuporanguense saiu na frente do Monte Azul na final da competição. Jogando em casa, o time preto e branco venceu por 1-0 com gol de Wendel Júnior de pênalti. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo fim de semana em Monte Azul, com vantagem do empate para o Votuporanguense. E o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. Os três grandes da capital tiveram resultados ruins neste sábado no Brasileirão. O Palmeiras empatou com o Bragantino por 0-0 e viu o Botafogo se distanciar na liderança novamente. A diferença agora é de 3 pontos para os cariocas. O Corinthians igualou por 2-2 com o Internacional, em jogo no qual o Colorado anotou o gol de empate aos 48 minutos do segundo tempo, o que mantém o alvinegro na zona de rebaixamento. Já o São Paulo perdeu para o penúltimo colocado, Cuiabá, por 2-0. Nesta segunda-feira, o Santos enfrenta o Goiás em Goiânia pela Série B. E na Série C, Ferroviária e Atlético vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. O Atlético derrotou o Londrina por 2-1 e terminou como líder do grupo. Os mineiros vão fazer a final da competição com o Volta Redonda, que terminou como líder no grupo. E a Ferroviária venceu o Ipiranga por 4-2 e terminou como vice-líder com 10 pontos. Atlético de Roger Silva, parabéns, acesso aí do amador à Série B em 8 anos. Impressionante a ascensão do Atlético no cenário brasileiro. Atlético é SAF, tá? SAF desde 2021. Desde 2021 e parabéns. Parabéns. E o destaque da Ponte Preta, que venceu o Pantera, Antônio Lupi. No jogo dos desesperados, a Ponte Preta venceu com gol de Gabriel Novaes e ficou um pouquinho mais distante da zona do rebaixamento. Dá um pouco de tranquilidade, mas a situação ainda requer cuidados, porque a Ponte, com a vitória em cima da equipe de Ribeirão Preto, chegou aos 35, tem 3 a mais que o próprio Botafogo, que com a derrota entrou na zona do rebaixamento. O próximo compromisso da Macaca é difícil, é contra o Ceará, no próximo sábado, na Arena Castelão. LeBron James voltou a fazer história na NBA. Na madrugada desta segunda-feira, ele atuou ao lado do seu filho, Bron James Jr., na derrota do Los Angeles Lakers para o Phoenix Suns. O jogo foi válido pela pré-temporada e foi a primeira vez que na liga pai e filho jogaram juntos. LeBron e Bronny estiveram juntos durante aproximadamente 4 minutos no segundo quarto.
E a partida terminou com a vitória do Phoenix Suns por 118-114, mas pré-temporada o que valeu mesmo foi esse marco histórico da família James. E agora, o destaque da seleção brasileira com notícias importantes envolvendo cortes e convocações. Bom dia para você, grande abraço, Abishaibe. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. A seleção brasileira começou a se reunir em São Paulo para o jogo das eliminatórias contra Chile e Peru. A seleção segue em São Paulo, treinando no CT do Palmeiras, na Academia de Futebol, até quarta-feira, quando embarca para o Chile para o confronto de quinta-feira contra os chilenos. O jogo contra o Peru será no Mané Garrincha na próxima terça-feira. E muitos desfalques e trocas na seleção brasileira nesses últimos dias, com os cortes de 5 jogadores. Foram cortados goleiro Alisson, zagueiro Bremer e Éder Militão, o lateral esquerdo Guilherme Arana e o atacante Vini Júnior. No lugar deles foram convocados Everton, Beraldo, Fabrício Bruno, Alex Telles e Andréas Pereira. E a opinião do CBN Esportes com Carlão de Freitas. Grande abraço para você, Carlos. Outro abraço, Júlio. Bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Um final de semana, alegria e tristeza, né? Para o futebol campineiro, alegria é a vitória da Ponte sobre o Botafogo. A Ponte ganha um fôlego, mas ainda não consegue desgarrar de uma zona incômoda, né? Mas cumpriu o dever daqueles jogos que enumeramos no estádio Moisés Lucarelli. A primeira missão foi concluída com sucesso, uma vitória sobre o Botafogo numa grande apresentação do atacante Gabriel Novaes. Já o Guarani errou demais nas finalizações, um jogo vencível contra o Ituano, teve oportunidades, mas não conseguiu aí concretizar, né? Daqueles jogos também que enumeramos, era um jogo para o Guarani ter conquistado os 3 pontos, isso não aconteceu e o Bugre se complica demais nesta luta maluca para escapar do Z4. 11 horas e 13 minutos, você pode participar, mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991-86-9070, 991-86-9070, o WhatsApp da CBN que fica à sua disposição a partir de agora no CBN Sports. Que tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha, a coordenação de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca. Trânsito. Informações do trânsito com Mário Quintino aqui na CBN Campinas. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com uma atualização da Amoreiras. Tinha um acidente nas proximidades da rodovia Anhanguera, pista já liberada, então nosso ouvinte que vai em direção do centro já consegue passar por ali.
Sentido contrário, em direção da Mirandópolis, também são boas as condições, inclusive a Mirandópolis é um bom caminho, tanto em direção do Balão do Laranja, quanto para quem vai acessar a Amoreiras. Falando também da região central, a Avenida Anchieta, aí tem trânsito intenso à altura da Prefeitura e tem uma ocorrência na pista da esquerda, então atenção aí, proximidades já da Benjamin Constant. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta na programação da CBN, agora 11h16. Dica do dia Seresto. Pets adoram se jogar nas brincadeiras e as pulgas adoram se jogar no seu pet. Use Seresto, a coleira que protege gatos contra pulgas e cães contra pulgas e carrapatos por até 8 meses. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. O Vôlei Renata está na decisão do Campeonato Paulista. Venceu o Guarulhos por 3-1 no segundo jogo e vai decidir mais uma vez o título estadual. Do outro lado, o Suzano, que eliminou o todo-poderoso SESI Bauru de... Como é que chama o rapaz que... Darlan. Eu ia falar Darley agora do Grêmio. Darlan. Não deu pro Darlan. Por isso a final é entre Vôlei Renata e Suzano. E atenção, porque as datas das partidas decisivas já foram pela Federação Paulista de Vôlei. O primeiro jogo acontece quarta-feira, dia 9, às 9 horas da noite, na Arena Suzano. Já o jogo da volta acontece no domingo, dia 13 de outubro, às 6 da noite, no ginásio do Taquaral. Campinas tem a vantagem de fazer o segundo jogo fora porque teve a melhor campanha na fase de classificação. Então anote aí na sua papeleta, como diz o outro, grande Washington Melo. Quarta-feira, dia 9, às 9 horas da noite, em Suzano, tem Suzano e Vôlei Renata. E o segundo jogo e decisivo no domingo, dia 13/10, às 6 horas da tarde. Mas, ô Lupe, e se o confronto terminar empatado? Eu respondo pra você, meu amigo. Nós vamos ter a disputa do Golden Set na segunda partida em Campinas. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você. Bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 19 minutos. Vamos começar falando dos times de Campinas. Foi uma rodada boa para Ponte Preta, ruim para o Guarani. E é justamente com o Bugre que a gente começa, porque a derrota pro Lanterna, do Lanterna para o vice-lanterna Ituano, deixa a situação do Bugre mais difícil. Hoje a diferença é de 8 pontos para o Paysandu, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ah, mas o Guarani tem um jogo a menos. Bem lembrado. Inclusive esse jogo a menos será na quarta-feira. E ganha um caráter de decisão ainda maior para o time comandado pelo técnico Alan Al. Antônio Lupe, você esteve presente no Novelli Júnior, a CBN transmitiu direto de tua derrota do Bugre. Ô Júlio, e se a gente for pegar aqui as estatísticas do jogo, a gente vai perceber que o Guarani ele chegou com muito mais perigo ao gol do Jefferson Paulino do que o Ituano na meta do Pegorari. O problema é que o Guarani não acerta o alvo. Isso já aconteceu contra o Operário e foi um cenário bem parecido com o que aconteceu em Itu. O Guarani não aproveitou as oportunidades, pênalti para o time paranaense, gol e o placar definido. Contra o Ituano foi a mesma coisa. O pênalti foi cobrado pelo José Aldo e o gol da vitória do Ituano, que praticamente aí tirou aí a corda do pescoço, porque ainda vive uma situação delicada, tá na zona do rebaixamento, mas a diferença diminuiu para o próprio Paysandu. Depois da partida, o técnico Alan Al falou a respeito dessas chances que foram desperdiçadas pelo ataque do Guarani e que foram cruciais para a definição do resultado. Infelizmente, isso vem sendo um pouco recorrente, nós criando
oportunidades, a gente tendo volume de jogo, tendo as melhores oportunidades e não convertendo em gol. E aí, num lance de bola parada, num pênalti, a gente acaba perdendo os 3 pontos, em alguns momentos se desorganizando quando não precisava e, infelizmente, batendo algumas situações também na falta de sorte um pouquinho, né? Uma bola na trave, uma bola desviada, enfim, situações que a gente tem que saber assimilar, continuar trabalhando, acreditar que ainda depende só de nós. Infelizmente não conseguimos vencer esse confronto direto, que era um objetivo muito claro na cabeça de todos. Não faltou entrega, não faltou luta, mas faltou esse pequeno detalhe, né, na tranquilidade de finalizar as situações que a gente vem criando, e isso já não é de agora. A gente vem conversando com os atletas, vem trabalhando, vem procurando dar uma ênfase maior nesse tipo de finalização, mas infelizmente hoje a bola não entrou. No futebol, o resultado é impossível. Nem eu, nem o Guardiola vamos conseguir garantir resultado. A gente pode garantir uma melhora. Isso nós temos que melhorar. Temos que ser mais efetivos. Se precisar fazer 1 ou 2 mudanças, a gente vai fazer. A gente espera contar com o retorno de atletas muito importantes, né, que estão no departamento médico e que vinham fazendo a diferença a nosso favor. É o caso do Ayrton, do Marlon, jogadores de frente, que tem uma característica de serem mais decisivos, e a gente acaba perdendo o poder ofensivo a partir do momento que as características são um pouco parecidas. No momento que a gente inicia o jogo com jogadores mais de velocidade, mais de transição, e os jogadores suplentes são parecidos, você acaba perdendo o poder de definição. Mas a gente acredita, como eu falei, ainda depende só de nós, né? É uma tarefa difícil, mas essa tarefa difícil ela vem acontecendo desde a primeira rodada praticamente, e principalmente desde a minha chegada. Então a gente precisa engatar 2 vitórias, é uma ambição, mas é a realidade. Nós temos aí um confronto direto contra o Botafogo fora de casa. Precisamos ter essa postura um pouco mais agressiva e de acreditar, né? Não é só a questão do gesto técnico, mas a gente acreditar em algumas jogadas com um pouquinho mais de convicção. O volume que nós criamos hoje para cruzamentos, para finalizações, para tabelas dentro da área, foi de um aproveitamento muito baixo. Então isso a gente vai corrigir, vai conversar, vai cobrar e manter a confiança. Esse é o técnico Alan Al falando a respeito do desempenho do Guarani. Eu até tinha aqui um dado bem ruim do Guarani no jogo que eu queria trazer aqui para os meus amigos para comentar, que era sobre a situação dos cruzamentos, cara. O Guarani teve um aproveitamento baixíssimo novamente nas bolas alçadas na área. Eu vou pegar aqui daqui a pouco e trago para vocês esses números, mas a situação do Guarani é bem delicada porque o time é o último colocado, são 25 pontos, como o Júlio destacou. Tem um jogo a menos que vai ser disputado na quarta-feira contra o Botafogo às 8 horas da noite, só que é fora de casa, no estádio Santa Cruz. É também um confronto direto, o Botafogo é o primeiro time dentro do Z4, são 32 pontos, o Guarani com 25, ou seja, se o Guarani não voltar com 3 pontos de Ribeirão Preto, a situação vai ficar bem delicada para garantir a permanência para o ano que vem, Júlio. Ô Carlão, o Guarani vive uma situação muito delicada e o ataque parou também, né? É verdade, Júlio. Até na transmissão, né, nós falávamos aquela coisa, acho que faltou fome, sabe? Faltou o acreditar que o Guarani tinha condição de vencer o jogo. Com relação aos cruzamentos, o Guarani jogou muito, mas muito pelo lado esquerdo. Posso, rapidinho? Pode. Desculpa te atrapalhar, Não, Carlão. Ó, cruzamentos. O Ituano também não teve um aproveitamento dos melhores. O Ituano teve 4 cruzamentos certos de 21 tentados. Teve 19% de aproveitamento. Ouça o aproveitamento do Guarani. 23, ou seja, 2 a mais e 1 cruzamento certo. 4% de aproveitamento nesse fundamento. Passes no terço final. O Guarani teve 69% de passes. E bolas longas também, todas horríveis. 42% de aproveitamento. O Ituano teve 63%, só para ter uma noção. Mas eu acho que mais chama atenção, Lupe, além do excesso de cruzamentos e o não aproveitamento desse tipo de jogada, é a falta de efetividade justamente nesse último terço do campo. Haja vista que tudo bem, o Alan Al criou oportunidades. Criou oportunidades, uma bola na trave, mais um chute de longa distância do Luan Dias, um chute do Matheus Bueno que quase o Jefferson engole um frango.
Agora, aquela bola clara, uma jogada trabalhada, um arremate perto do goleiro, isso não teve. O Jefferson não fez uma defesa sequer mais perigosa, né? Teve possibilidade, só que esse último passe não saiu. 2 jogadas me chamaram a atenção na etapa complementar, com o João Vitor do lado esquerdo, em que as 2 jogadas elas foram semelhantes, em que o João Vitor tinha à disposição o próprio Caio Dantas chegando, ali ele poderia fazer o break e rolar para o Caio Dantas, ou fazer o cruzamento. Ele não fez nada, foi interceptado pela marcação e não resultou, né, um lance mais efetivo para o Guarani. Então o Guarani até que não fez uma boa partida, mas essa situação, esse último terço, esse lance mais efetivo, uma triangulação, exigir da defesa adversária, colocar a defesa adversária em desconforto, isso não aconteceu. Não aconteceu. O desconforto, sim, cruzamento, o zagueiro vai lá e pumba, tira de cabeça. Cruzamento, o goleiro vai lá e agarra. Então não teve. E nós falamos, as 2 principais chances, ou 2 oportunidades que geraram mais perigo, elas foram realizadas em virtude até da qualidade dos jogadores. O Matheus Bueno arriscou, o Jefferson Paulino quase que toma um frango, e a outro Luan Dias, que chutou na trave. Aliás, o Luan fez uma grande partida. Jogou no sacrifício, jogou bem. Sacrifício, jogou bem. Eu acho que foi a referência técnica do Guarani, uma das coisas boas do técnico Alan Al nesse segundo turno, o resgate do menino Luan. Talvez, não sei se o Guarani permanece ou não, mas o Luan Dias, ele deve fechar a Série B de uma maneira positiva, e lá em Itu ele assumiu a responsabilidade. Pena que não deu certo, o resultado não veio, mas ele está jogando como um camisa 10 do Guarani, chamando o jogo, criando oportunidades, não desistindo. Agora, Fábio, o Alan Al disse aí que falta sorte para o Guarani, que jogadores estão fazendo falta, né? Marlon, Ayrton, Reinaldo. Mas isso é para todos, né? Todos os times têm desfalques e o Guarani deveria também, lógico que esses jogadores fazem falta, mas chama atenção a inofensividade, né, do ataque do Guarani. Há 3 jogos no marca-gols, né? Desde aquela vitória contra o Mirassol, quando foi um gol também chorado ali numa falha do Alex Muralha. Mas o Guarani, tentando sair dessa situação, passou em branco nos 3 últimos jogos e acabou também perdendo os 2 jogos de 3, né, empatando apenas com o Avaí em casa, os 9 pontos para um time que quer sair da zona de baixo, da última colocação do campeonato. Fazer apenas 1 ponto é sinal que as coisas não estão andando bem. O Guarani tem agora essa decisão contra o Botafogo, o jogo mais que direto, né? Caso perca, eu acho que daí complica de vez a situação, mas tem que mudar isso, né? O ataque principalmente, para voltar a vencer na Série B. Acho que quando ele cita o Ayrton, a gente tem que concordar, porque ele estava vivendo uma fase boa. Agora... Ele tinha fechado aquele ataque, né? Com o Ayrton, com o Caio Dantas e com o João Vitor, que foi um momento importante que o Guarani teve no segundo turno. Agora, quando ele completa a turma aí o próprio Marlon Maranhão lá em Itu, no primeiro tempo, ele teve uma oportunidade de sair no contragolpe, a defesa do Ituano desarrumada, não deu em nada, passou do meio campo ali, perdeu a bola. E muita gente pergunta sobre o Bruno Mendes, né? A informação que foi publicada pelo Globoesporte.com, o Bruno Mendes sofreu uma lesão, né? Uma nova lesão, uma lesão muscular no adutor da coxa, e vai ficar aí pelo menos mais 2 semanas no departamento médico. Aquela cirurgia que ele teve no tendão de Aquiles, que foi muito mais grave, ele já tem a recuperação. Mas é claro que ficou um bom tempo longe dos gramados e aí voltou a sentir. Então, por enquanto, o Bruno Mendes não fica à disposição do técnico Alan Al. Não sei não, né? É importante explicar que não tem ligação com a lesão anterior, né? É até normal, né? Normal. Muito tempo parado. 7 meses, né? E ele já estava num processo de transição, ou seja, acho que já estava jogando, né? Ele já estava liberado, ritmo de treinamento, e é mais do que normal essa lesão muscular. E infelizmente poderia ajudar, ia demorar para entrar em ritmo de competição, ia demorar. Mas todo mundo sabe da qualidade do Bruno Mendes, o que ele representa para a torcida do Guarani, seria um reforço importante para o técnico Alan Al. Perfeito. O Guarani, então, na quarta-feira, 8 da noite, certo? Lupe, duelo atrasado contra o Botafogo. Esse jogo era para ter acontecido, vou até pegar aqui na 23ª, né? 23ª rodada, não aconteceu em decorrência das queimadas, do clima úmido que atingiu o Ribeirão na data que estava programada essa partida. Então é um jogo atrasado, Botafogo e Guarani, quarta-feira, dia 9, às 8 horas da noite, no estádio Santa Cruz. 11h30. Repórter CBN. Oi? Deixa ela.
Segunda-feira, 7 de outubro de 2024. O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, afirmou à CBN que espera o voto dos eleitores de Pablo Marçal no segundo turno. Ele disse ter uma proposta mais próxima do perfil defendido pelos apoiadores do influenciador. Depois de saber que estava fora da disputa, Marçal sinalizou que pode embarcar na campanha de Nunes, desde que o prefeito se comprometa a incorporar propostas como a implementação de educação financeira nas escolas. Nunes afirmou, no entanto, que não tem nenhuma expectativa de falar com Marçal e desconversou sobre dividir palanque com o influenciador. O prefeito também disse que aguarda maior participação do ex-presidente Jair Bolsonaro a partir de agora. Nenhum dos 48 candidatos que foram presos por envolvimento nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023 conseguiu se eleger nas eleições municipais deste ano. 25, no entanto, podem ocupar cargos públicos porque conquistaram a suplência do cargo de vereador. O levantamento dos detidos que lançaram candidaturas foi feito pelo jornal Folha de São Paulo. Mais de 1.400 pessoas foram presas depois das ações de vandalismo contra os prédios do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. A taxa básica de juros da economia brasileira deve encerrar o ano em 11,75%. O resultado ficou estável em relação à estimativa anterior. Para 2025, a projeção da Selic permaneceu em 10,75%. As informações fazem parte do Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 34 minutos, estamos de volta agora para falar da Ponte que voltou a vencer do Moisés Zuccarelli depois de 5 jogos, Antônio Lupi. E evitou aquilo que você já alertava na semana passada, da pior, né, em caso de derrota, seria a pior sequência da Ponte Preta jogando no estádio Moisés Zuccarelli, mas isso não aconteceu, porque a Ponte venceu o Botafogo por 1-0, o gol foi marcado pelo Gabriel Novaes, que até chegou a marcar um segundo gol, mas também por uma questão bem pequenininha de VAR, o árbitro da partida acabou anulando. Vitória que tira um pouco a pressão da Ponte, mas não alivia de forma total, porque com esse resultado, o Botafogo foi quem entrou na zona do rebaixamento, era o duelo dos desesperados, né? Porque quem perdesse o jogo entraria na zona do rebaixamento, e foi o caso que aconteceu com o Botafogo. Já a Ponte Preta, ela tá um pouquinho mais tranquila, tem 3 pontos, né, de vantagem do Botafogo, mas é aquilo, o Botafogo tem um jogo a menos, né? Se o Botafogo vencer o Guarani, aí a distância cai para 2, porque aí é o Paysandu que vai entrar na zona do rebaixamento. Enfim, a matemática é um pouco confusa, mas a Ponte respira um pouco mais aliviada, mas a situação ainda requer cuidados. Eu acho que esse é o melhor termo. A Ponte na próxima rodada vai enfrentar o Ceará na Arena Castelão. Depois da vitória em cima do Pantera, o técnico Nelsinho Batista falou a respeito das mudanças que ele fez. Elvis começou no banco, colocou o Luiz Felipe improvisado na esquerda, trocou o miolo de zaga, mudanças, mas que deram certo no final. Com essa vitória nós subimos aí, ganhamos, acho que passamos na frente de três clubes, se não me engano. Então, nós continuamos ainda numa zona próxima, né? Mas não estamos na zona de rebaixamento. O trabalho é que eu sempre falo para vocês, perdendo, ganhando, ele vai continuar, né? Da mesma forma, nós estamos muito convictos do que está sendo feito. Os jogadores estão aceitando, estão colaborando. Quer dizer, então é trabalhar para buscar os resultados. Bom, eu acho que o segundo tempo contra o Novo Horizontino me impressionou muito. Eu vi um time guerreiro, um time mais forte, um time que disputou mais a bola. E a gente sabia que o jogo de hoje era um jogo para isso. Um jogo que a gente precisava disputar a bola palmo a palmo dentro do campo. E por isso nós optamos, né, por essa escalação, né? Tínhamos no banco
substituições boas, né, também. Então, isso aí mostra que a gente está trabalhando, as oportunidades do dia a dia e no jogo, elas estão surgindo e a gente vai fazendo o melhor possível. Esse é o técnico Nelsinho Batista. A Ponte perdeu o Matheus Silva, que foi expulso mais uma vez no segundo tempo, na reta final da partida, mas o Botafogo, que também perdeu um jogador por lesão, mas já tinha feito as trocas e as paradas, não conseguiu igualar o marcador. Melhor para a Macaca, que vence, coloca fim a essa sequência negativa de 5 jogos no estádio Moisés Lucarelli, porque além das 4 derrotas, tinha empatado com o Goiás. Então a Ponte, ela soma de 18 pontos disputados, 4 pontos somados, né, nesses jogos em casa no retorno, mas ainda precisa de mais para escapar e garantir a permanência na Série B para o ano que vem, Júlio. Carlão, a Ponte consegue uma vitória para dar um alívio, né? Mas a tabela da Série B tá tão nivelada por baixo ali que não é uma situação confortável para a Ponte. Não, muito longe disso, né? Até pela sequência da Ponte, ela tem o Ceará fora de casa. O Ceará joga hoje contra o Sport e, independente do que acontecer na Ilha do Retiro, o Ceará continua brigando pelo acesso. Então imagine o tamanho, né, da pressão que a Ponte vai enfrentar lá na Arena do Castelão. E depois é o derby, e a gente sabe o que é, e a Ponte ela vai ter a necessidade de vencer o Guarani, não só pelo que representa o derby, mas porque é um adversário ali quase que direto, né, nesta luta para escapar do rebaixamento. Mais um desafogo importante, num jogo difícil, um jogo cercado aí de situações, de pressão, de expectativa. E o Nelsinho, eu acho que ele vai fechar, Júlio, com essa equipe de Novo Horizonte, essa equipe do segundo tempo de Novo Horizonte, até pelas palavras dele. E eu acho importante determinar os 11 jogadores. Claro que mudanças vão acontecer em virtude de suspensão ou de lesão, mas permanecer com essa base, né? Agora, o calcanhar de Aquiles do Nelsinho é o sistema defensivo, continua dando problema. O Matheus Silva, acho que já passou da hora de uma conversa. Eu acho que essa conversa deve até existir, mas tem atrapalhado demais a Ponte, estas suspensões, esses cartões do Matheus. É um jogador atabalhoado, é aquele cara que quer vencer pela imposição, né? Quer se dar bem pela imposição, intimidar os atacantes. Isso não é legal. O Matheus já demonstrou que tem condição, que tem bola, né? Principalmente quando ele chega em 2022, em que foi um assombro, marcando gols e tal, e de repente essas suspensões, esses cartões aí têm atrapalhado o Matheus Silva, e não só o Matheus, né? A defesa da Ponte ainda não se encontrou. Estamos caminhando para a 31ª rodada e, para falar a verdade, ninguém sabe, né, qual é a zaga, qual é a dupla titular da Ponte Preta. Mas uma vitória importante que precisa ser valorizada, sim. E um dos problemas da defesa é o Matheus Silva, né? A gente bate nessa tecla há um bom tempo sobre como o Matheus Silva às vezes compromete diretamente os resultados da Ponte. Poderia ter comprometido uma vitória teoricamente, não digo fácil, né? Mas o jogo estava nas mãos e a Ponte não estava passando por nenhum susto. A partir da expulsão, o Botafogo, claro, ganha ali um incentivo, né, para pressionar a Ponte, e tem ali nos minutos finais momentos de maior tensão. Então o Matheus Silva, ele precisa ter maior controle, né? Que às vezes ele toma cartão de forma desnecessária e muitas vezes é maldoso. Essa é a minha opinião sobre ele. Sabe o que me pega, Júlio? Assim, esse tipo de jogador, como o Matheus, sabe? E no Brasil, duas coisas assim que estão me incomodando. Esses jogadores que ficam enchendo os picuá da arbitragem, sabe? Toda hora reclama, toda hora chato, vídeo aí Rafinha, Hulk, por aí vai. E esses machões, sabe? Tipo, eu vou ganhar na imposição, eu vou dar uma primeira pancada no atacante pra intimidar, mas isso não intimida de jeito nenhum. O Matheus é grandalhão e tal, mas ele tem bola, sabe? Ele não é nenhum Mauro Ramos de Oliveira. Mas ele é um jogador que já demonstrou ter uma certa qualidade com a camisa da Ponte. Mas, cara, ultimamente ele tem adquirido essa característica que me incomoda. Eu acho que incomoda, claro, o pessoal envolvido na Ponte Preta, incomoda o torcedor e atrapalha demais, né? Porque é um cara que, apesar da limitação do sistema defensivo da Ponte, ele até tem a vaga dele como titular. Mas vira e mexe, toma cartão e quase complica um jogo que se encaminhava para um final tranquilo, uma vitória aí, sem tantos sustos, e a Ponte acabou levando aí uma leve pressão no fim. E o agravante dessa situação é que ele não enxerga concorrência, né? Porque você pega o Sérgio Rafael, que não vive um bom momento, você pega o Akin, que esse aí a gente já cansou de falar, não sabe se vai jogar, se não vai jogar. Aí quem que é o outro, o zagueiro?
Tem o Castro, né, que foi improvisado, mas Nilson, aí você que entrou, tem né? o Nilson Júnior, Nilson Júnior. aí você tem o Thiago Oliveira, que é da base, Tem o Edson, que é da base também, mas que já recebeu um monte de oportunidade até agora, não mostrou o seu potencial. Então, assim, a falta de concorrência, essa concorrência interna, aquela concorrência que os jogadores falam que é uma concorrência saudável, ela não existe. Então, o Matheus, ele vai continuar. E vai voltar como titular. Sem dúvida. E que o Nelsinho encontre, né, Fábio Chaib, a formação titular, porque a Ponte precisa parar de mexer no time, né? Essa reta final é importante, tem que encontrar uma forma boa de jogar e conseguir resultados, e aí entra a dúvida, né? O time ficou leve sem o Elvis, conseguiu uma boa apresentação, e agora? Ele mesmo disse, né, que chamou a atenção a velocidade da equipe, né, com esse quarteto, né, com o Dodô, o Iago Dias, o próprio Gabriel Novaes e o Everton Brito à frente também, tirando o Elvis, que é mais cerebral, um pouco mais que cadencia o jogo, né? Então chamou a atenção a Ponte marcando o gol logo no início também da partida, acabou ajudando, né? O Gabriel Novaes fazendo a função que era do Gé antes, o Gabriel Novaes também tem muito faro de gol, mas é importante neste momento ele achar essa formação nesses últimos 8 jogos, né? Um ataque mais veloz que possa trazer alguns pontos para a Ponte Preta. A gente viu contra o Novo Horizontino realmente na segunda etapa, a Ponte mudou a cara, e contra o Botafogo, nesse duelo que não imaginava-se outra coisa a não ser a vitória, que a Ponte tem valor sim para conquistar esses pontos necessários aí nessas últimas rodadas, principalmente com esse ataque mais rápido à frente. Perfeito, 11 horas e 43 minutos, Ponte entra em campo só no detalhe. sábado, né? Então tem a semana livre aí para trabalhar o professor Nelson. Semana cheia. Você citou, antes de jogar pro Carlão, dessa situação da linha defensiva, né? Mas não são apenas os zagueiros, porque o que o Nelsinho também tá mexendo nas laterais, tanto na esquerda quanto na direita, cara, é uma situação para se lograr êxito e garantir a permanência na Série B, acho que são lições, porque tudo que acontece de errado serve de lição para a sequência da nossa vida. Isso é em qualquer lugar, seja na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Mas se terminar a Série B e a Ponte permanecer, é um momento de reflexão. E essa reflexão já tinha que ter acontecido, porque nos últimos anos... É isso que eu ia falar. Você tá certíssimo, mas será que o pessoal... porque... Há 3, 4 anos a Ponte sempre convivendo, né, com esse tipo de situação, rebaixamento, o torcedor não aguenta mais. A gente sabe que financeiramente é difícil. Improvisa, Mailton improvisa na esquerda, improvisa no ataque. Sabe, há tanto tempo o torcedor... É claro que financeiramente é difícil imaginar a Ponte nos próximos anos brigar pelo acesso, né? Custa caro brigar pelo acesso, montar uma equipe de acesso. Agora, todo ano a mesma história, sabe? É cansativo, judia do torcedor... Você perde o torcedor não tem motivação para ir ao estádio, por exemplo, sábado 4 mil pessoas num jogo às 5 da tarde, sabe? Então acho que já passou da hora dessa reflexão de tentar montar uma equipe mais competitiva. Esse ano parecia que a coisa seria mais tranquila, mas não está sendo e não vai ser até o final. Lições, realmente lições, mas que a diretoria deve pelo menos tirar essas lições, concluí-las, né? Para que ano que vem realmente a Ponte não monte aí um time complicado como montou para essa temporada. Muito bem, 11 horas e 45 minutos. Na volta a gente fala de seleção brasileira e também de campeonato brasileiro. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Alex,
Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. 11h47. Gabriel Dudziak está chegando com informações do futebol paulista. Dudziak. Na briga pelo título brasileiro, Palmeiras e Botafogo sabem que qualquer tropeço pode significar muito para o campeonato. E se o Alvinegro confirmou o favoritismo dele contra o Atlético Paranaense, o Alviverde não fez o mesmo diante do Bragantino. Neste sábado, os palmeirenses tiveram muitos problemas com a marcação mais atrasada do adversário e criaram poucas oportunidades. Na reta final, sim, a pressão palmeirense foi grande, mas as finalizações erradas impediram o time de marcar e o 0-0 permaneceu. Para o técnico Abel Ferreira, o problema do time foi novamente converter as chances criadas. Mas eu acho que fica muito bem claro, as grandes oportunidades do jogo são nossas. Acho que mais um jogo que se resume em eficácia. Com os resultados, o Palmeiras ficou a 3 pontos do líder Botafogo. O Corinthians também empatou. Em Itaquera, o Alvinegro abriu o placar contra o Inter aos 2 minutos com o Yuri Alberto. Tomou o empate aos 16, mas conseguiu ser superior na sequência do jogo e fez o 2-1 aos 27 minutos do segundo tempo, de novo com o Yuri Alberto. O Inter não conseguia reagir, só que aos 48 da etapa complementar, Alan Patrick cruzou e Ricardo Matias de letra desviou para as redes. 2-2. Após o jogo, como não poderia deixar de ser, o técnico Ramon Dias falou em frustração. É que me parece que jugamos um muito bom partido. E podíamos haber hecho el 3-1 e não se... por destino del fútbol no se pudo concretar. Me quedo frustrado porque merecíamos el triunfo. O Corinthians segue na zona de rebaixamento, a 1 ponto do Fluminense. Quem também decepcionou foi o São Paulo. Contra o penúltimo colocado Cuiabá no Mato Grosso, o tricolor foi facilmente anulado e tomou 2-0 ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, o time finalizou mais, mas não conseguiu levar muito perigo e foi derrotado. Amanhã é a vez de o Santos jogar. Às 9 horas da noite, o Peixe encara o Goiás, em Goiânia. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações. Rodada que não é nada boa para os times de São Paulo, em especial para o Corinthians. O Corinthians estava vencendo o jogo até os momentos finais ali contra o Inter. E o Ramon recuou o time. E aí o Corinthians tomou gol de empate que mantém a equipe na zona de rebaixamento com 29 pontos. O Fluminense ganhou, então sai da zona de rebaixamento. Vai ficando dramático, né, Fábio Chaibes? O panorama do Corinthians neste momento. O time está melhorando razoavelmente o futebol, mas os resultados não estão emplacando no Campeonato Brasileiro. Exatamente, essa empolgação, né, que a própria parte da imprensa também e os torcedores têm com o Corinthians, essa retomada aí tanto na Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro, mas a verdade é que o Corinthians não vence há 3 jogos, né, perdeu para o São Paulo na semana passada, acabou perdendo para o Flamengo e um jogo praticamente ganho, tomou um empate que dói muito para o torcedor corintiano, porque o Corinthians fica estagnado na zona de rebaixamento. O Corinthians agora faltando 8 rodadas tem que fazer o maior número de pontos para tentar vencer. O que chama a atenção também é que o Corinthians segue nas 3 frentes. A gente tem que ver agora como vai fazer o Ramon Dias, né, para buscar essa vitória. Mais uma vez ele fala em frustração, assim como tinha sido no jogo contra o São Paulo, quando ficou com 2 jogadores a menos. Mas o Corinthians tem que reverter em vitórias agora, não tem que mostrar apenas um bom futebol, mas mostrar essa melhora dentro em campo. E mais um jogo muito bom do Yuri Alberto, que parece que reencontrou o caminho dos gols e das boas atuações também, né? Exatamente, né? O Corinthians está numa situação delicada, tem aí mais 9 jogos, né? Tem um decisivo aí, né? Contra o Atlético Paranaense. Agora o Atlético tá estranho, né? Tá jogando muito mal. Muito mal. A Arena da Baixada, que era, né, um aliado ferrenho do Furacão. O Botafogo foi lá, venceu. Não só o Botafogo, mas outras equipes também venceram lá na Arena. E o Atlético se aproxima perigosamente, ó. 15º com 31 pontos. O Corinthians é o 18º com 29. O jogo vai ser na Neoquímica Arena. Se o Corinthians vencer, ele ultrapassa o Atlético. Situação complicada lá do time do Petralha.
Pois é, e na parte de cima, o Botafogo teve uma grande rodada, porque o Palmeiras empatou com o Bragantino e o Botafogo conseguiu a vitória. Então o Botafogo volta a abrir margem de 3 pontos para o Palmeiras, que... O Flamengo tem quanto? 55. 51 um jogo a menos, né? Não, o Flamengo tem Não, o Flamengo já igualou, né? Não, perdão, tô olhando Fortaleza. O Flamengo tem um jogo a menos, 51, isso, 28 jogos. Fortaleza 55 e 20. Voltou, né? Voltou. Se ele vencer esse jogo a menos, vai a 54. Vamos dizer Jogou que bem contra o Bahia, o a Flamengo. diferença de 6 pontos, né? Será que o Malvadão vem pra briga do brasileiro também? Tá muito restrito, apesar do Fortaleza estar nesse meio, mas ela tá bem evidente que Botafogo e Palmeiras vão até o final. Agora, o Flamengo tem qualidade, tem time, né? Vamos ver. Pega o Fluminense agora. Olha que jogão. Flamengo brigando lá em cima, o Fluminense lá embaixo. Mas vamos ver como que o Malvadão vai se comportar aí, se ele entra nessa briga de Botafogo e Palmeiras também. 11h52 e o Palmeiras em Fábio Chaib 0x0 em casa não, fora de casa contra o Bragantino. O Palmeiras vacilou nesse jogo, né? Começou bem a partida, teve uma chance com o Flaco Lopes no primeiro tempo, depois o Bragantino igualou, também teve oportunidades para marcar o gol. Na segunda etapa, o jogo mais aberto, apesar de não tantas chances claras de gol, o Bragantino teve outra oportunidade quando o atacante saiu na frente do Everton, mas chutou por cima. E no final, Abel Ferreira colocou atacantes, Rony, o Dudu. O Rony teve uma chance de ouro já aos 48 minutos do segundo tempo, na pequena área, mas chutou para cima, acabou perdendo o gol. E logo depois o Dudu também, com uma chance que o Cleiton fez uma defesaça. O Palmeiras se complica, né? Pelo menos nessa rodada, né? Porque era um jogo para igualar novamente a diferença de 1 ponto do Botafogo, já que o Botafogo venceu, mas acabou não conseguindo e fica complicada a situação até a próxima rodada, né? Vamos ver na próxima rodada se o Botafogo tem um jogo mais tranquilo, teoricamente, contra o Criciúma em casa, e o Palmeiras joga fora novamente contra o Juventude, mas é uma briga até o final, sim, viu, Juliano? Rapidamente aqui atendendo os nossos ouvintes pelo WhatsApp 998699070. O que aconteceu com o Vinícius Júnior? Foi uma lesão... Não é cervical, é... Na clavícula, não foi? É uma subida que ele teve nas costas, não foi, Júlio? Nas costas, calma aí, deixa eu pegar aqui. Ó. Ele e o Carvajal, né? Os dois do Real Madrid estão fora, parece um bom tempo da temporada. É cervical mesmo. Cervical? A minha intuição estava certa, mas eu não lembrava. Lesão cervical. E o Andréas Pereira foi convocado. No Brasil joga contra o Chile no dia 10, quinta-feira, né? Quem que foi convocado? Andréas Pereira. Amigo de Daverson, né? Amigo de Daverson. Muito amigo de Daverson. Mais participações aqui. Bom dia, Júlio. Antônio Lupe. Oi, como bom dia. Um time que joga como o Guarani pode continuar na Série B. Errou demais. Um pênalti bobo. Um jogo fácil. É verdade, a gente não falou do pênalti, hein? De ganhar. Não dá. Eu acho que vocês vão trabalhar narrando a Série C. Para! Meu nome é Antônio. Me ajuda aí, meu. Me ajuda aí, Xará. E outra coisa, nós falávamos do Matheus Silva, o Matheus Salustiano é mesmo pênalti desnecessário, completamente bobo em cima do Tony Anderson. Pô, a rapaziada sabe que tem VAR, e o VAR é chato, ele pega, né, qualquer movimento, fica querendo empurrar, querendo... Acabou isso, gente. É a mesma história do jogo de 2 semanas contra o Operário, né? Quando o Operário venceu por 1x0. Um pênalti bobo também. Do Matheus... Não, mas eu acho que o de sábado foi mais infantil. Nossa. Porque, cara, ele deu um tranco no... E aí, sabe o que me chamou a atenção? O quê? O assistente deu impedimento. Mas aí eu pensei, falei, cara, o Salustiano tá atrás do... Não, é o... Tony. Do Tony. Cara, sei lá o que ele tava vendo. Não, porque ele levantou a bandeira. Sim. E aí, depois que ele levantou a bandeira, eu falei, cara, a gente não tem uma visão do outro lado. Meio que ficou. Isso. Mas na hora que teve o contato na área, eu falei, ih, vai dar. E o lance, e a confusão do Leozinho? O que vocês acharam? Normal? Ô, Júlio, não. Errou o tom? Eu acho que assim, o Carlão, ele é um pouco mais... Só chato. Ele é chato. Eu não vou achar normal, sabe por quê? Pela situação dos dois times. Sim. Como se o Ituano tivesse bem pra caramba. Exatamente, se o Ituano estivesse brigando por título, brigando por G4... Mas não foi um artifício que ele usou para desestabilizar o Guarani, já que era um confronto direto? Foi. Mas não tinha necessidade. Não é necessariamente uma provocação. Ele falou assim, o jogo tá perigoso.
Vou mexer com o emocional deles que tá Tanto lá é embaixo. que o jogo acabou ali, né? Exatamente. Não, mas aí o Guarani funcionou, teve mais 2 entendeu? chances. É porque o time do Guarani, com todo respeito, limitado, não conseguiu. Cara, o último lance pra cruzar a bola, Reinaldo e o Jefferson trombaram na linha lateral, cara. ali na nossa frente, né? ali sim o árbitro falou, ufa, vou acabar esse jogo. Mas ele gerou 2 lances de perigo do Guarani depois que o jogo já tinha, entre aspas, acabado. Eu acho que, assim, pode ter sido um recurso, mas ele precisava ter entendido que naquele momento, tanto o Guarani quanto o Ituano brigando pra não cair, aquele recurso não deveria ter sido utilizado. Mas, ok, é do jogo. Mas parte, ele né? causou uma grande confusão. Eu achei desnecessário. Muita gente fala, futebol. Não, isso não é. Todo jogador sabe fazer isso aí. A carretilha objetiva pra mim é aquela de Djalminha no La Coruña e Real Madrid. Aquilo é carretilha, né? Com o intuito de fazer o gol e até sai o gol nesse lance. Ali o intuito dele era realmente provocar. Deu certo, né? Deu certo, mas eu, sinceramente, eu não gosto, cara. Eu acho desnecessário naquele instante. Tanto é que virou uma carneficina ali, quase. Tanto é que até a torcida do Guarani foi ali perto da confusão. Quase que essa situação ela se projeta para arquibancada. Tudo, então, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Nem tudo convém, Isso, exatamente. Você pode fazer o que você quiser, você é um cara livre. Só que se você fizer uma coisa... Nem tudo edifica. Num local onde não é apropriado, você vai colher as consequências. Por exemplo, contra a Ponte, eu lembro aqui, tá nítido. O Ituano tava atropelando a Ponte, vencendo e convencendo com todo o merecimento. O Leozinho começou também a dar uma sapateada. Até falei pro Cabela, o Leozinho precisa tomar cuidado. O jogo já está definido, o Ituano já ganhou, o clima tá quente aqui no Moisés Lucarelli. Não precisa ficar sapateando. Será que se tivesse 0-0 ele ia fazer? Ele precisa entender que às vezes no futsal é ok, no campo a coisa já não funciona assim. E quase que ele causou também uma grande confusão entre Reinaldo, como é que chama, Chaibe? Aquele atacante tá machucado. Bruno Alves. Bruno Alves. Ponte, cara, né? Esse Bruno Alves, ele tava na boca do vestiário, do túnel, e aí deu aquela encarada, sabe encarada de pesagem de UFC? Sim. Aí chegou a turma do deixa disso, mas o árbitro teve que sair do campo e entrar pra dentro ali do setor destinado aos vestiários, que são muito próximos um do outro, e apitar. Mas só que aí ele não viu Lupe, que era o Bruno Alves. Aí o Bruno Alves faltando assim 1 ou 2 minutos, eu já tava 1 ou 2 minutos, faltando ali segundos pra acabar o jogo, eu tava observando o Alberto Valentim com o Leozinho. O Alberto já gritava, já vem embora. Na hora que o árbitro levantou, o Leozinho já saiu correndo pro vestiário pra evitar problema. E pelo menos ali dentro de campo conseguiu evitar, mas nos bastidores não evitou, não. Bom dia, Júlia, amigos. Que zica é essa do Corinthians? O time tá bom, não consegue vencer no Brasileiro, pelo amor. Mas ainda acho que consegue ficar. Vai, Corinthians! É o Newton de Paula que manda a mensagem aqui. Obrigado pela mensagem. O Paulo da Chácara da Barra tá mandando mensagem sobre política. Bom dia, professor Coelho. Tudo bem com os números? Para falar em estatística, olhem que curioso isso. Na Série A, o Corinthians ganhou 6 jogos de 29 disputados até então. 6 dividido por 29, 28% de aproveitamento. Isso mesmo, o Timão ganhou 20% dos jogos. Vai ter que fazer a campanha no dia 4 nas próximas rodadas. O Fábio Scheibe até lá num encontro onde nós tivemos uma grande casa de entretenimento lá em Itu, ele falou assim, entretenimento de culinária, entendeu? Restaurante. Ele falou assim, o Corinthians empatou todos os jogos. Ele tem 29 pontos e 29 jogos, né, Scheibe? Pra critério de desempate é ruim. É muito ruim. Verdade. Grande Fábio Scheibe. Não fica secando também não, Fábio Scheibe. Fica na sua aí. Não, mas se empatar todos os jogos, 38 rodadas, tá rebaixado, né? Que susto. Acabou. Infelizmente. Pô, eu li a mensagem aqui, nem me expulsaram aqui do programa. Acabou então. 4 horas tem arena. Até às 4. Amanhã tamo de volta, 11 horas com o CBN Esportes. Grande abraço, boa semana. CBN Esportes.